muito bem-vindos a mais um episódio do Fala VC. A gente está chegando na oitava edição do programa. Começamos no ano passado, no meio do ano, entrevistando VCs dentro do ecossistema do Brasil para falar um pouquinho de mercado, de startups, passar dicas, né, para os founders que estão buscando investimento, que estão querendo aprender sobre como que funciona essa aproximação com VCs. E eu trouxe aqui hoje um convidado muito bacana, que é o Tomás, da Rural Ventures. Tomás, muito obrigada por ter topado participar aqui. Agradeço muito sua participação mais uma vez, né? Tudo que a gente tem feito juntos também, dentro dos eventos, as parcerias que a gente tem dentro desses eventos que a gente participa. Obrigada, viu? Isa, que isso, sempre uma honra. Eu que agradeço mesmo pelo convite, de ter chamado para poder participar do Fala VC, esse projeto sensacional que você está fazendo. E que eu realmente fico muito feliz de estar acompanhando, ver o que você está trazendo. Então, muito bacana estar aqui. Oitava edição já, hein? Nem caminhou Oitava bastante. edição. Já a gente está tentando fazer aí a cada 2 meses, a gente está organizando junto com algumas agendas. Inclusive, já dando um adendo, semana que vem teremos a reunião do Fala VC presencial. O Fala VC cresceu e a gente resolveu trazer ele para o mundo presencial, fazendo um encontro com quase todas as personalidades que participaram com a gente aqui nesse programa. Então, se você é startup e você está querendo participar desse encontro, se inscrevam no link do Open Call que nós vamos deixar aqui embaixo. Se você for selecionado, você participa com a gente no encontro da semana que vem. Muito obrigado mais uma vez, Tomás. Vamos começar com as primeiras perguntas, que eu acho que você tem muita coisa legal para compartilhar com as Vamos, startups. vamos, vamos embora. E Tomás, legal começa isso do evento contando. presencial, hein? Legal isso Isso do, do do evento presencial vai ser presencial. bem Faz bacana. diferença, faz diferença. O Mas boa, vamos para as encontro perguntas. O encontro é muito bacana, vai ser proveitoso e Aham. também teremos perguntas lá também. Então, Vixe. Tomás, começa contando um pouquinho sobre a sua trajetória, como que você chegou no VC, para o pessoal te conhecer um pouquinho também. Boa, bacana. Então, pessoal, como meu nome já bem aparece aí, eu sou o Tomás, sou sócio aqui da Rural. Fico responsável pelo fundo de Venture Capital, o Rural Ventures, né? E quando eu falo da minha trajetória muito até aqui, foi muito engraçada a maneira com que eu caí em VC, né? Porque no começo, eu sou mineiro de Minas Gerais, Uberlândia, e me mudei para São Paulo para poder estudar, fazer faculdade, tudo aqui, né? Durante a faculdade eu começo a empreender, então minha cabeça sempre foi muito para ir para o lado de empreendedor, né? Então, antes de eu entrar na faculdade, eu tinha uma startupzinha que a gente, tipo, criou uma API, vendeu essa API, mas nada demais, não tracionou. Na época não tinha ainda muito falado o termo InsurTech. A gente chamava de Marketplace de Fintech, que era basicamente era uma plataforma para fazer a comercialização de PIC e CAP, que é título de capitalização e outros produtos financeiros atrelados a seguro e consórcio, né? Então, o PIC e o CAP eram um dos que a gente fazia e a gente trazia uma roupagem mais humana para essa comercialização que antes era muito monótono, era aquele negócio do gerente de banco tentando empurrar produto e a gente tentou fazer algo mais atrelado, personalizado para a experiência da pessoa, né? Enfim, em São Paulo, já eu começo a ver que eu tenho uma certa facilidade com as matérias da faculdade e tinha outros amigos também que tinham essa facilidade, tudo, né? Para eu entrar na faculdade, eu tinha ficado próximo de um cara que ele tinha me dado uns toques de como que eu fazia para entrar. Até aí tudo bem, né? A questão é que ele começou a depois da aula de reforço, tudo, e esses alunos do reforço falavam para ele, olha, por que que você não chama ah, esse meu amigo aqui, que ele ainda não passou, ele quer passar na faculdade, no INSPER, ele quer passar no INSPER, eu quero que você dê aula para ele, bate um papo com ele, porque ele precisa passar. E assim começou, né? Ele dando essa ajuda para esses outros alunos que ainda não tinham passado, e eu ainda sou amigo dele, ajudando ele com algumas coisas. Ele pedia, Tomás, você consegue me ajudar aqui a fazer um site? Você consegue me ajudar aqui a fazer não sei o quê? E eu ajudando, né? A questão é que depois a gente se junta, vários amigos ali durante a faculdade, e cria um cursinho de pré-vestibular. Então isso é muito legal, porque a gente tinha uma ideia ali do que queria fazer, que era ajudar as pessoas a passarem em faculdades
que normalmente são esquecidas nas escolas tradicionais, assim, que não é Enem, USP, nem nada. A gente queria ensinar o cara a passar no INSPER, na GV, na época só INSPER, né? E era algo muito específico, era um vestibular muito específico. Nessa, nessa época, então, a gente se junta. Tem até um espaço que foi alugado aqui em São Paulo. Alugou o espaço, começou a dar aula, trouxe aluno do norte do país, aluno de Minas, de um punhado de gente. No primeiro dia não tinha, no primeiro dia de aula não tinha espaço físico. O Charles, que era meu sócio lá na época, deu um jeito de colocar o pessoal dentro do INSPER para poder fazer aula numa sala de aula lá, simulando como se fosse prova. Então, foi uma trajetória empreendedora muito legal. Veio a pandemia e tudo, espaço alugado, aquele rolo, aquela confusão, que foi quando realmente eu comecei a ficar mais próximo do negócio e a gente criou toda a parte de venda online, né? Então, foi uma experiência muito bacana. Até Você começou mais do 2020. lado empreendedor do que do lado da inovação. Que legal. Isso. Mas eu fui aproximando do lado empreendedor porque eu participava daqueles eventinhos de inovação que tinham na minha cidade lá em Minas, né? Uhum. Quando eu vendo minha participação desse cursinho, hoje ele ainda existe, ele continua normal. Na época, tinha acumulado 500 alunos e mais de, acho que 13 primeiro lugar no INSPER, se eu não me engano. 13 vezes primeiro lugar ou 8 vezes primeiro lugar, né? Uau. Em média, 80% da turma de economia tinha sido aprovada por nós, ali ao final de 2021, começo de 22. Então era uma métrica muito bacana. Foi ali minha segunda experiência empreendedora, mas a primeira ali que de fato deu certo, me trouxe retorno, né? Logo depois disso, um grande amigo meu que ele estava estudando comigo na época da faculdade, ele me chamou e falou: Olha, Tomás, eu estou querendo montar aqui algo para a gente investir em algumas empresas e eu vou usar aqui o braço do Family Office, da empresa da minha família, e a gente vai chamar também outras famílias, então é como se fosse um mini CVC as a Service para algumas famílias empreendedoras, né? E foi aí que eu comecei a me aproximar mais do mundo de Venture Capital, então a gente desenvolvia tese de inovação aberta para essas empresas que eram familiares e que já tinham essa rigidez maior em lidar com inovação, né? Acabou que esse Perfeito. projeto não deu tão certo quanto eu esperava, né? Ele dependia muito da maturidade da família para que ela conseguisse fazer os investimentos, tudo, né? Mas foi ótimo porque eu consegui ficar mais próximo do mercado de venture capital como um todo, né? E aí depois entrou na L- Rural. Aí depois eu entrei na Rural mandando mensagem para o host do nosso podcast Rural Talks. A Rural tem um podcast também, que é o Rodrigues, que ele trabalhou muito tempo sendo head da mesa de commodities da XP, head da mesa institucional, tudo. E ele estava gravando um podcast de agro, falando com startups. Eu fui, mandei mensagem, a gente bateu um papo, deu liga assim, e aí de fato deu start nos investimentos da Rural, de fato, né? Então, a Rural ela vem fazer seu primeiro investimento em março de 2023, um investimento que foi feito na companhia chamada Agroboard, e depois disso a gente fez alguns outros investimentos. Então, em suma, minha trajetória começou empreendedora para depois trocar de lado da mesa, né? Muitas vezes as pessoas fazem o contrário, elas vão para a VC, tentam aprender algo ali, depois vão empreender. O meu caminho foi o inverso. E eu tenho certeza que te trouxe muito conhecimento agregado, saber, né, viver na pele como que é estar do lado de lá. As dores do empreendedor faz toda a diferença, né? Eu acho que o que mais muda, assim, é você entender a dinâmica do cara que está ali do outro lado. Porque às vezes a pessoa que começa com VC, ela vai tratar a startup apenas como mais uma pessoa que está chegando ali para poder falar com ela. Só que ali vamos supor que fosse o exemplo desse cursinho de pré-vestibular. Atrás do Tomás que está ali falando, cara, tem outras 500 pessoas que estão querendo realizar o sonho delas de passar na faculdade. E tem outros 20, 30 professores que estão ali ajudando essas pessoas também a alcançar esse sonho, né? Então pega aí uma gama de como se fosse 600 pessoas, só que estão sendo impulsionadas por uma única que eu estou conversando.
E quando você vem com esse conhecimento para o mundo de VC, você começa a entender que, olha, essa conversa que eu estou tendo para essa pessoa aqui realmente é muito importante. Eu preciso me dedicar nela da mesma maneira que o cara está se dedicando aqui na ponta contrária. Às vezes esse investimento não vai dar certo, tudo bem, acontece, é isso. Mas só que tendo essa, vamos dizer assim, uma ciência de cadeia, né, da cadeia que está sendo correlacionada, me ajudou muito a ter essa sensibilidade, entender o momento de alguns founders e saber de fato se era ou não o momento de eu investir nele e vice-versa, né, dele vir procurar a gente, tudo. Um apoio tão bom, né? E depois que você entrou na Rural, que foi um fundo que soube aproveitar também a sua expertise, né? Desde a época empreendedora, e é um fundo específico, né? A Rural tem uma tese bem específica, Uhum, focada no agronegócio aqui no Brasil. E a história da Rural também traz muito isso do agro, né? Como que foi para você entrar? sim. Se você puder falar também sobre a tese da Rural e o que que a Rural busca hoje em dia, Boa, para o pessoal bacana. saber. Normalmente, quando eu falo para as outras pessoas assim, eles sempre imaginam que, esse cara aqui já veio do agro, ou fez agronomia, ou fez alguma coisa que seja relacionada a isso. Mas não, eu caí no agro meio que de paraquedas. Eu falo meio que de paraquedas porque no outro lugar lá que eu tava, eu olhava a tese de Food Last Mile, então Food and Beverage Last Mile. Então ficava meio que correlato com o mundo do agronegócio, né? Mas quando a gente entrou aqui, o foco sempre foi amplo, rural. Então, agnóstico dentro do agronegócio, tanto dentro quanto fora da porteira, mas sempre com um mote principal, que é o quê? Empreendedores bons e não necessariamente tecnologias boas ou bacanas, né? Então, quando a gente começou a investir pelo primeiro fundo, estava muito em voga a temática de IoT, muito em voga cloud computing, tudo. Não tinha esse boom de AI que tem hoje, né? Hoje o boom está na AI. Cara, daqui 3 anos, o que que vai ser, né? A gente sempre foca muito em entender como que aquele empreendedor consegue se relacionar com o mercado dele e prover soluções legais dentro do agronegócio. O agronegócio é muito grande, né? Então, para sintetizar a nossa tese, quando falamos de agronegócio, a gente fala de 4 polos principais, né? O primeiro polo é aquele que volta muito para tomada de decisão no campo, que aqui a gente chama de agricultura de decisão ou decision ag, que é um termo que ele foi cunhado lá fora e que a gente tenta tropicalizar ele, né? Tudo que seja relacionado à coleta de dados e otimização da decisão no campo. Então, inteligência artificial entra aqui, IoT entra aqui, coletores de dados entram aqui. Tudo que de fato seja relacionado ao produtor para ele tomar uma melhor decisão, ou para, por exemplo, o embarcador tomar uma melhor decisão, no caso de soja, grãos, etc., né? O outro polo que a gente olha muito já é mais voltado para a parte de biotecnologias, genética, genômica. Então, envolve todo esse ponto, né? Tanto vai da mudança de genética para semente, atrelado sempre a um ganho de escala, né? Não pode ser algo muito intensivo em capex, tudo. Até a parte também, por exemplo, de identificação de doença em pecuária, até a parte realmente da genética em pecuária, caso ela não seja de fato muito atrelada ao capital intensivo, né? Deep Techs também entram, então. Deep Techs entram justamente nesse ponto. Então, se fosse dividir assim, seria mais ó, AgTech e Deep Tech. E os outros dois de baixo é quando a gente lida com a parte financeira do agronegócio. Uhum. Então, tudo aqui relacionado às AgFintechs ou Fintechs, para poder ser mais específico. E o último ponto, ele é bem legal porque são as teses correlatas. Então, aqui entrariam, Isa, as Green Techs, tudo relacionado à tecnologia verde, as Climate Techs e as Log Techs. Ou seja, tecnologias para logística, descarbonização, tecnologia verde. Entra também a parte de energia renovável, que é muito direcionada com o que o produtor faz também, né? Mas tudo que de fato seja relacionado a essa parte de rastreabilidade, descarbonização e logística, otimização da cadeia logística. Então hoje a nossa tese ela se divide nesses 4 pontos e ela sempre foca naquele empreendedor que vai. É um termo que eu gosto muito de usar, não entendam como pejorativo, mas é o founder meio patinho feio, assim,
que os outros fundos vão ver e vai falar, cara, esse daqui ele não tem o aiming to be a VC track founder, sabe? Vão olhar para esse empreendedor e falar, olha, esse daqui não encaixa, ele não entende muito bem a trajetória de VC e tudo, tal. É justamente desses que a gente gosta de ficar próximo, Uhum. porque a gente entende que o modelo de VC americano, que muitas pessoas defendem, que muitas pessoas imaginam ser o ideal, não se mostra dando resultados positivos na América Latina. Isso é algo Verdade. que a gente percebe muito menos no agronegócio, né? Não é algo igual vai uma fintech lá fora, vai captar, vai contratar 1.500 devs, os devs vão desenvolver uma solução nova e vai entrar 3.000 clientes novos na plataforma. Não, aqui vai exigir mais tempo. Que é Então a muito gente entende. diferente, né? O Exato. ecossistema brasileiro é extremamente único, até para inovação e startups. As dificuldades são diferentes, né, do que lá fora. A gente Uhum. aprendeu venture capital com eles lá fora, principalmente Estados Unidos, mas a gente já adaptou para a realidade brasileira e não é aquilo que a maioria dos founders veem no Vale do Silício, né? As expectativas têm que ser ajustadas. O Uhum. Brasil é um lugar muito poderoso, principalmente falando de agro, né? Eu, como Sim, sim. zootecnista, tenho um orgulho imenso do nosso agro, mas realmente o venture capital e as startups, as oportunidades de inovação são diferentes, né? Sim, então exatamente quando a gente percebe esse cenário, né? Quando a gente percebe esse cenário que ele é muito distinto, foi quando a gente começou a fazer as adequações na tese de investimento também. Que o racional é, eu não vou investir lá fora porque eu não tenho mercado igual lá de fora, eu não tenho nada parecido lá de fora. Muito menos o agronegócio brasileiro, ele não é nem um pouco parecido com o agronegócio lá de fora. Aqui a gente tem toda a dinâmica de safra, safrinha, lá fora, por ser clima temperado, normalmente não vai ter. Aqui a gente vai ter justamente essa relação com o clima tropical mais fácil. Então a gente olha para esses empreendedores que têm o que a gente chama de founder market fit. Ele consegue se relacionar muito bem com o mercado que ele está inserido e resolver uma dor própria daquele negócio, né? No caso, Bacana. negócio, agronegócio. Resolvendo muito bem essa solução, resolvendo muito bem essa dor com a solução que ele tem, ele pode mudar a tecnologia o dia que for, né? O problema vai continuar sendo resolvido. A questão é que agora vai ser de uma maneira diferente. Por isso que a gente Uhum. tenta mudar a ótica muito desse jeito e se distanciar muito da maneira com que o mercado americano investe. Então, Isa, até algo muito Exatamente. bacana que a gente costuma fazer aqui na Rural. E isso daí até para os founders é bem bacana, né? Eles conseguirem perceber que a gente lida de uma maneira diferente é o quê? Trazer muitas corporações para dentro, seja das rodadas, seja do processo de validação, seja dos eventos que a gente faz. Então essa semana teve o Rural Summit, né? Uhum. Os VCs, os fundos, ficaram de avaliadores de algumas startups, como foi o caso da Isa também. Do Estávamos lado lá. dela, Isa, do seu lado tinha cara de corporação, cara de outro fundo, tudo misturado ali. E dessa maneira a gente consegue realmente promover isso, né? A gente vê que lá fora tem muito essa questão deles falarem, ah, não quero trazer corporate pro, pro cap table, porque o VC vai ver como limitador de crescimento Uhum. da minha companhia. Só que aqui no Brasil, quando a gente olha realmente pro cenário, né, a gente vê que as grandes corporações, que o mercado B2B também, ele é muito guiado por essa questão de relacionamento próximo. E se eu tenho um relacionamento próximo com alguém, isso vai me ajudar a aumentar minha receita, crescer o meu número de clientes, por que não fazer isso? Então, isso é Exatamente. algo que a gente faz, Esse investir no detalhe é agronegócio muito, próximo das corporações. esse detalhe é muito importante para os founders também saberem. Eu Sim, mapeei na minha tese de mestrado, quando eu fiz sobre venture capital, há um ano e meio atrás, nós temos 180 VCs no Brasil. Eu sei que alguns founders assim não imaginam o número que a gente tenha. Tem alguns que se surpreendem achando que é muito, outros que é pouco comparado com os Estados Unidos, sim, claro, mas ainda somos o maior ecossistema de startups da América Latina, né? Da América sim. Latina. Então, nós estamos num ponto muito importante para a conexão com o Venture Capital, e a conexão é um ponto mais importante ainda, sabendo que nós não somos
tantos quanto tem nos Estados Unidos, mas nós sim somos conectados. Os venture capitals, né, conversam entre eles. E achei bem legal que você comentou um pouquinho da tese de vocês, porque vocês são, dentro da tese da Rural, agnósticos de setor, dentro de um grande setor que é o agronegócio, que abrange muitas coisas, né? Nós temos logística, como você falou, logística, green tech, clean tech, temos ESG, todo o setor de ESG, deep techs, tudo. Então, vocês são um setor que englobam vários tipos de negócios, né? E se um founder entrar em contato com vocês querendo investimento, vocês têm preferência B2B, B2C, SaaS ou tudo que você comentou, podendo ser hardware, podendo ser tudo. Só para a gente deixar bem claro para quem quiser entrar em contato aqui, Uhum. vocês. Ótimo, ótimo. No agro é muito difícil ter o B2C tradicionalzão, né? Pode ser que tenha, então, alguma solução que ela usa o campo para poder prover um bem de consumo, por exemplo. Uma das coisas que a gente não gosta de investir, porque a gente entende que isso fica muito próximo do mundo de retail, é justamente os bens de consumo, né? Então, tudo relacionado a consumer goods, assim, a gente não gosta muito de entrar. Não é porque tem raiva do setor, porque não acredita no setor, não. É realmente porque eu entendo que eu consigo somar mais para aquele empreendedor que lida com grandes contas, as contas do agronegócio, né? Então, Cargill, BASF, Bayer, Syngenta são as grandes contas do agronegócio. Essas grandes contas, elas são próximas da gente, da Rural, porque tanto a base de cotistas que a gente tem dos investidores, que todos são do agronegócio, então isso é algo legal comentar também. A gente não se caracteriza como Farmers Fund, mas hoje, se a gente pega toda a base de investidores aqui, cada um deles tem um pezinho no agro de uma maneira diferente. Então, isso é algo muito legal. A gente consegue potencializar o empreendedor através do que a gente tem de investidores também, através dos LPs, né? Isso é muito E aí importante, que, né? ve- Esse é a e visão. aí que vem a diferença mesmo. Eu não consigo, né, ajudar um cara de consumer goods tão bem quanto eu ajudaria um B2B SaaS ou qualquer outra coisa que seja de uma venda complexa. Porque a gente gosta de entrar no estágio da startup, o nosso sweet spot, até empreendedor, caso você queira vir bater um papo com a gente aqui, é normalmente antes de uma série A, sabe? Porque eu entendo que nesse momento eu consigo te ajudar com tração comercial, né? Trazendo uma tração comercial assim, ajudando a montar funil de vendas, isso é algo que a gente faz também bem no começo, logo depois que investe. Então tem toda a parte de criação de valor aqui. Uma das linhas, um dos caminhos da nossa estratégia de criação de valor é na parte comercial. Então, sim, Isso é a gente consegue somar mais para empreendedores que lidam com vendas complexas em mercados que as trocas são feitas entre empresas, né? B2B. Ou tomar esse B2B2C, ticket. que tem esse stakeholder, né? Uhum. E o O ticket ticket médio, de vocês? o cheque médio que a gente costuma fazer é em torno de R$ 1 milhão, tá? Perfeito. Isso é algo que a gente gosta de fazer no começo, tanto para sentir o empreendedor, a gente não tem um apetite em fazer muito cheque grande no começo, não tem um apetite também de pegar, por exemplo, as rodadas inteiras pra gente, porque eu entendo que eu vou estar desperdiçando valor, né? Pô, como assim desperdiçando valor? Cara, a Isa sabe coisa pra caramba de zootecnia que eu não tenho a mínima ideia. Se eu pegar pra estudar ou vou aprender, vou aprender. Mas eu não vou ter a vivência dela, por exemplo, que na faculdade tem que fazer parto de bezerro. Eu não vou saber fazer parto de bezerro. Posso tentar ver vídeo Complementar, de né? parto de bezerro, não, eu não vou saber. Então tem que ter essa complementariedade. Isso é algo legal também pro empreendedor entender que os VCs eles não olham aquilo lá como winner takes it all, né? Como é só meu, o precioso. Não, quanto mais VC entrar, eu respeito a tese alheia e eu coloco que cada um soma um pouquinho naquilo que é bom, né? Maravilha. Eu Então, acho pra que gente é estamos, isso acho que da acaba mesma sendo forma. Alinhadíssimos sobre isso. Aqui na BVC pensamos igual. A gente também prefere quando tem outros investidores de venture capital dentro das rodadas, porque a gente também divide as ideias, né? Divide a complementariedade, divide as ideias.
Isso diz muito sobre até o que acredito que nós VCs, no geral, pensamos sobre complementariedade de founders dentro da empresa, né? Sim, Isso também exato. ajuda muito. Puxando esse gancho, até vamos entrar um pouquinho no setor todo do agro. Antes de dar dicas para Uhum. startups, então vocês fiquem aqui até o final, porque a gente vai dar dicas bem legais. O Tomás vai compartilhar com vocês algumas perguntas que eu vou pedir para ele falar para nós aqui sobre captação de investimento. Mas agora vamos falar da parte do agro em si como um setor. Quais foram as mudanças nos últimos anos que você identificou, isso pós-pandemia, vamos falar pós-pandemia, no Uhum. agro do Brasil? Essa é uma pergunta complicada, porque quando fala, depois da pandemia é um curto período de tempo, pode até ser. Mas quando a gente pega os altos e baixos que o agronegócio teve nesse meio tempo, é algo muito engraçado, né? A gente teve bem ali depois do comecinho da pandemia, aquela questão do choque de alguns insumos que não conseguiam chegar até aqui, então os fertilizantes ucranianos, que depois, aliás, o fertilizante é russo, ele passava pela Ucrânia, né? As guerras. Então, primeiro, depois, no caso, primeiro com o Covid, que não conseguia chegar, né? Depois, por conta da guerra, que também não conseguia chegar, então a gente tem esse choque de insumo, né? Por outro lado, a gente tem, com o movimento cambial, pressão de preço em cima do próprio empreendedor, né? Ao momento que a gente teve altas muito positivas no preço, por exemplo, da saca da soja, no preço de algumas outras commodities agrícolas, que fizeram com que esse produtor acumulasse muito caixa e tivesse um momento muito bom, né? Juro baixo durante a pandemia e por aí vai. O agro ele surfou muitos altos e baixos desde lá. Então, o que eu gostaria de falar assim, de uma maneira geral, o que mudou do começo da pandemia para cá, eu acho que é essa visão de cautela, né? Porque no momento que está retraído, vamos supor que a gente está num momento de retração de crédito, de dificuldade, tudo, o cara ele não buscava muito tecnologia e tal. No momento que ele estava indo muito bem, ele podia até buscar fazer algo diferente, tudo, e aí ele via as startups lá de 2021, 2022, aquela febre, os valuations altíssimos, o pessoal comprando muito online, tendo justamente toda essa mudança, né, que a gente viu. Ele tentava implementar, opa, não dava certo. Ele já ia ficando mais ressabiado, mais preocupado sobre esse tipo de solução, né? Aí depois ele vê uma outra solução chegando e já não quer olhar. Então eu vejo que esses altos e baixos que o agro passou fez com que o produtor rural, que a pessoa relacionada ao agronegócio, tivesse mais cautela na hora de tentar ou investir em alguma solução nova, ou mudar de setor, ou fazer algo que seja diretamente correlacionado à sua produção, né? Porque se tá bom, ele não quer mexer porque tá bom. Se tá ruim, ele não quer mexer para não tomar risco, né? Verdade. Apesar do produtor ser uma das pessoas que mais toma risco e toma risco toda a safra para conseguir plantar, né? Ele vai antes de plantar, ele já comprometeu 40% da safra que ele vai colher. Então, esse é um número para a gente ter uma ideia da exposição de caixa que o produtor tem, né? De fato, ele toma muito risco. Então, ele não quer ter mais uma variável para se preocupar depois disso. Então, se eu fosse colocar uma palavra, realmente seria cautela. Cautela. Ótimo, ótimo. Estão Concordo, acho investindo, que estão gostando, tudo, mas, cara, parcimônia. Eu acho que exato. seja realmente isso. Taxa de juros alta, né? Dificuldade em aquisição de seguros para safras e também, graças a Deus, ainda não entramos em grandes riscos climáticos, mas, né, como é Sim, Brasil, a gente sabe que a gente à mercê disso suscetível a também, isso, exato. suscetível. A É, gente tem o agro no sul, né, que sofreu muito com isso, né? sim, Então, os outra enchentes. coisa que outro cenário que trouxe também essa questão do movimento de cautela, né? Legal. E agora, Tomás, quais são as teses que vocês estão olhando, que você imagina que vão ser mais interessantes? São teses que vão começar a atingir seu hype daqui em diante. Ótimo.
normalmente falam muito de inteligência artificial, tudo, né? Eu gosto de olhar para AI realmente como uma tecnologia como qualquer outra que passou até então. Vai ser muito transformadora? Vai ser muito transformadora, não discordo disso, né? Mas uma coisa que a gente tem percebido, olhando para o portfólio da Rural, olhando para o portfólio da Rural, né? As startups que a gente investiu até então e que mais estão performando bem são aquelas que vão ter algum enabler de tecnologia física, né? Então, no caso da 1,5 grau que a gente investiu, ela usa as câmeras para ser o enabler da tecnologia, né? Uhum. A Bem Agro que a gente investiu, ela usa o próprio trator que está lá, que seja conectado, ou o drone para poder fazer todo o sobrevoo, para também trazer a tecnologia. A B4A que a gente investiu, ela usa da análise de solo para poder trazer tecnologia, né? Dessas do portfólio, realmente só a Agroboard, que é uma que lida com a parte financeira, que ela não tem tanto essa questão do físico, né? Mas quando a gente olha para as outras companhias que a gente investiu e olha para todo esse cenário, né? A gente vê essa questão de ser realmente muito atrelado com o físico. Mas, Você Tomás, você acha acredita que que a isso vai união, ser o hype? a Eu união do acredito hardware e muito na software? união, eu acredito muito na união do hardware e do software por conta de uma coisa, coleta de dados, tá? Eu posso ter a maior quantidade de dados possíveis e imagináveis, e eu sou uma pessoa que gosta disso. Não é à toa que eu tenho um coletor de dados aqui no meu dedo, eu tenho um aqui no meu pulso, eu posso ter um pregado aqui na hora que eu for fazer algum esporte, algo do tipo. Tá bom, Isa, ó, eu puxei aqui dado da frequência cardíaca daqui, frequência cardíaca daqui, frequência cardíaca do braço, quando tá fazendo o mesmo esporte. Tá bom, eu vou abrir meu aplicativo aqui do saúde do celular, vou ver os dados. Cara, eu vou ter três coletores de dados diferentes, me trazendo eles de maneira diferentes, que saem em intervalos de tempo diferentes, porque eu comecei a contar o treino no relógio antes do que o anel identificou o treino. Vai ter uma zona, né? Como que eu consigo realmente trazer uma tomada de decisão mais acertada? Se eu tiver uma maneira de unificar esses dados de uma maneira que seja fácil de tomar uma decisão. Se eu vou fazer isso usando um hardware, perfeito. Se eu vou coletar e armazenar esse dado e tratar ele usando o mesmo hardware, como é o caso da Bem Agro que a gente investiu, beleza. Então, com a crescente da AI, vibe coding, tudo, eu sinto que os SaaS eles estão se enfraquecendo, estão. Os SaaS genéricos estão se enfraquecendo, mas Uhum. quando eu tenho um SaaS atrelado a um hardware, quando eu tenho um SaaS atrelado a um conhecimento muito específico, que é o caso, por exemplo, da Agroboard que a gente investiu, aí sim a gente consegue ter essa união perfeita. Porque, cara, eu consigo muito bem, hoje, eu vou abrir a minha inteligência artificial e vou codar um, um dashboard que vai monitorar, combustível de foguete. Eu teria, na teoria ali, todas as informações para conseguir lançar um foguete. Eu consigo lançar um foguete? Não consigo. Eu tenho o operacional feito aqui, mas eu não sei operar isso e não tenho também os recursos para montar um foguete. Então, vamos supor que você, empreendedor, tenha um conhecimento muito específico. E você cria uma solução disso, você consegue operar isso e trazer benefício para quem está contratando, cara, perfeito. Porque você usou AI ao seu favor e não está entregando AI como resultado final para a pessoa, sabe? Eu acho que é muito disso. O problema no campo vai ser o mesmo ao longo do tempo, né? O clima às vezes pega fogo, às vezes a produtividade muda. Se eu estou resolvendo o problema do fogo com AI ou sem AI, o que vai mudar é realmente a eficiência com que esse problema é resolvido. Mas no final eu vi o fogo, eu tenho que apagar ele. Se eu estou vendo com uma câmera que usa inteligência artificial, ótimo. Se eu tenho uma pessoa com um binóculo lá e ela me liga na mesma hora, também, sabe? Então é muito essa questão. O problema vai estar lá. Muda a maneira com que a gente resolve e é por isso que o problema tem que estar muito alinhado sempre ao empreendedor, que tem o conhecimento específico de como resolve ele. Eu acho que Perfeitíssimo. esse é o principal, sabe?
O agro principalmente. A gente fala que a AI veio para mudar muita coisa, mas ela muda mais rápido quando existe dados para serem tratados, né? A gente está falando quando a gente fala de SaaS convencionais que trabalham já com bancos de dados já formados, né? Como SaaS de marketing, SaaS financeiro, os dados já são digitais, os dados estão ali, só precisam ser tratados e organizados. Quando a gente vai para AI no campo, precisa coletar dados antes de tudo, porque os dados nem todos, né, já Coletar, são estruturar. digitalizados. Sim, ó, Coletar, separar, organizar. tem um dado que é muito legal, que hoje você pega, apenas 12% do campo usa tecnologias digitais e 40% só que tem acesso à internet. Uau, ou seja, ainda o problema está lá atrás ainda, né? É, então vai, você pode muito bem discutir de AI ali, o que for, fazer uma engenharia de foguete pro cara, beleza. Discute, mas você entende que você vai atender um mercado menor. Tem outros problemas que precisam também ser resolvidos. Então, quando a gente olha para esse cenário, Tomás, o que você acha que vai ser um negócio que vai revolucionar daqui para frente? A pessoa que fundar uma companhia, uma empresa, uma startup, que consiga unir o tratamento adequado de dados com uma maneira de tangibilizar isso para o campo e uma facilidade de aplicar isso também em qualquer lugar. Eu acho que a Boa, união desses três fatores faz com que seja uma tese ganhadora. E boa. só para responder sua pergunta, porque eu acabei sendo meio prolixo, o que a gente está olhando aqui de tecnologia realmente são esses SaaS que usem esses enablers, né? E que consigam trazer um conhecimento muito específico ao resolver um problema. Maravilha. Acho que você explicou um ponto muito importante para quem trabalha na área do agro, que às vezes, com esse tanto de burburinho, né, muita gente falando, muitas notícias falando sobre AI, a gente já fica até um pouco apreensivo. Mas, na verdade, o mundo ainda é o mesmo, Ainda é em vários físico, ainda aspectos, tá. ainda é físico para muitos aspectos, então a gente tem que ter cautela, calma, como você mesmo disse. Adorei. Uhum. E agora, Tomás, vem a parte, a gente está chegando na parte final da nossa entrevista, mas vem a parte que eu gosto mais, que é das perguntas mais polêmicas. E eu quero saber mesmo sua opinião, que você puder compartilhar aqui com o pessoal que vai assistir. É, o que que você acha que um founder não deveria fazer jamais num fundraising, na hora de captação, está buscando dinheiro? Quais são um ou mais erros que você vê? Uhum. Ótimo. Eu, essa pergunta ela é engraçada, né? E eu vou tentar dar um passo atrás para depois chegar nela, que é o quê? Tem um empreendedor querendo que a empresa dele dê certo. O empreendedor busca dinheiro para que a empresa dê certo. É basicamente isso, né? Só que aí você tem empreendedor que busca dinheiro por conta de ego, empreendedor que busca dinheiro por conta de conexão, empreendedor que busca dinheiro, sabe? Vários porquês do cara tá captando uma rodada, buscando investidores, tudo, né? E na minha visão, o maior erro do empreendedor é buscar dinheiro quando ele não precisa. Cara, sua empresa está indo bem, você está vendendo, você está crescendo de uma maneira legal ano a ano. Tá bom, eu vou captar agora que eu vou crescer, vou dominar o mundo, tudo. Mas vamos lá, você tem estrutura para poder suportar uma captação? Não, não tenho. Tenho muita vontade, a estrutura eu vou montando ao longo do caminho aqui, depois o fundo vai me pagar dinheiro, eu contrato todo mundo. Sim, pode ser um caminho. Só que eu prefiro ter uma cabeça muito mais voltada para o bootstrap, para que o empreendedor ele não cometa erros que já foram cometidos. Ou seja, em 2021 a gente tinha dinheiro muito abundante. Ao passo que a gente tem abundância de capital, eu consigo fazer com que teses que normalmente não dariam certo, deem certo. E quando o dinheiro acaba, a maré baixa, você vai ver uma tese que antes dava muito certo, não dando mais certo. E aí você vai ter realmente um big de um problema, porque você captou dinheiro, seu nome está atrelado àquilo, e uma solução que você construiu, dedicou tanto tempo, ela foi validada da maneira incorreta.
Na minha cabeça, o maior erro do empreendedor é usar a desculpa de captação para fortalecer ego ou usar a captação como um fast track, como um caminho mais rápido, como um atalho pro processo de validação. Às vezes, quando a validação ela tem que ser feita de maneira bootstrap para mostrar que, opa, o negócio para de pé. Agora que parou de pé, deixa eu dar só uma ajeitadinha aqui na casa, que eu ajeitando um pouco a casa eu já capto o dinheiro e consigo crescer de uma maneira muito boa. Não, eu consigo ter esse crescimento. Mas às vezes tem founder captando, colocando que, cara, ó, daqui 10 anos eu vou estar faturando 800 milhões de reais. Aí você pega o mercado dele e faz a conta reversa. Fala, opa, para você faturar 800 milhões, você vai precisar de 80 milhões de fazendeiros. Cara, no Brasil a gente tem 17 milhões, o censo agro lá. Então, sabe, o cara captando para algo que não necessariamente ele consegue alcançar e que se ele tivesse no Bootstrap ele conseguiria sensibilizar essas questões de preço, alinhar a expectativa, né, dele para com a da empresa. Eu acho que esse é o principal. O próprio empreendedor alinhar a expectativa dele frente ao que ele está buscando. Então, na minha visão, o maior Fazer a lição erro de que, casa, né? cara, faz a lição de casa, tenta o máximo bootstrap. Cara, não tá dando bootstrap, eu ainda assim acredito muito na solução e tenho indícios de que ela deu certo, vai pra cima. Mas se você tá ali, ela deu indícios já que pode não parar de pé, ela pode precisar de um empurrãozinho, vai. Pode ser que isso ajude, sim, fato, claro. Mas às vezes o caminho é, cara, pivota, troca o caminho, né? Quantas histórias, Isa, a gente já não viu de startup que pivotou e aí sim começou a dar certo, Uhum. sabe? Que trocou o modelo de negócio realmente porque passou por um momento de dificuldade e soube entender qual era o melhor caminho. Normalmente com abundância de dinheiro você não pivota, né? Você vai continuando no erro. Então, Para eu nós, acho que né, investidores de early stage, a gente conhece isso bem. Mudar a rota no meio do caminho é completamente normal. Na etapa onde a gente vê muito disso, porque apesar de já não ser o MVP, né, nem a Rural quanto a BVC acaba pegando casos em MVP, mas ainda estamos na etapa de testar a solução. Então, trocar de sim, rota, adaptar a rota é tão é importante quanto. completamente normal. Uhum. Exato, exato. Exato. E é muito legal porque, vai, vamos supor que as rodadas aqui no Brasil fossem dos mesmos tamanhos que as rodadas americanas. Que uma startup early stage consiga captar 10 milhões de dinheiros ou 20, 30 milhões de dinheiros igual a gente tinha numas rodadas lá fora. Eu tenho certeza que esse cara vai fazer alguma burrada com esse dinheiro, Sim. né? Uma Pode ser maior que não parte faça? deles. Pode ser que não faça. Mas quando se tem abundância de capital, decisões erradas são tomadas. Porque a sensibilidade de Sim. risco fica diferente, né? E Legal, é isso aí. então, vai. Minha sugestão pro founder é tenta ao máximo bootstrap. Bootstrap validou, você viu que você consegue fazer algo bacana, que a tese tá parando de pé de uma maneira, tá cambaleando, mas tá ali de pé. Beleza, tá na hora de você captar. Não capta Legal. sem precisar, senão você dilui equity muito caro. E vocês vão entender que equity é uma das moedas mais caras que vocês vão ter. Não é real, não é dólar, não Exato. é o equity, então. E focar na execução, né? Acho que até entrando Uhum. nessa parte de dicas, vamos para a última pergunta. Eu quero te aproveitar aqui mais uns 2 minutinhos. Tomás, qual a dica que você dá para os founders que estão captando? Dicas assim, objetivas. O que que eles devem fazer ou não esquecer de fazer na hora da captação? Durante o processo de captação é muito legal, vai. Uma coisa que eu acho legal, que alguns founders fazem e que eu não vejo todos fazendo, é manter uma esteira de comunicação com os VCs que eles estão conversando. Então, isso eu acho muito legal. É uma dica prática, que é o quê? Cara, mantenha ali todos que você conversa, vai mandando update, vai trazendo novidade. Não Uhum. fica cobrando do cara na outra ponta, e aí, vai dar um resultado, vai dar um retorno, não sei o quê. Isso não vai ajudar muito.
Mas se você viu que já começou um relacionamento com o investidor e que ele está realmente em um momento ali disponível para investir, mantém ele atualizado. Pode ser que ele esteja passando no meio de uma análise, então ele começou a já te pedir alguns documentos, tudo. Não, sabe, mantém a proximidade, mantém o relacionamento e mantém esse canal direto. Então tem muitos empreendedores que eu conversei com eles a primeira vez em 2023, 2024. A cada 6 meses ele me manda um relatório formal de como a empresa dele tá. Tem um outro que manda a cada 3 meses. E quando a gente vê isso, a gente vai, faz um follow-up. Com esse follow-up eu falo, opa, a startup da Isa aqui melhorou 1000 vezes do que era antes. Ela trocou o caminho, pivotou o negócio. Agora ela está faturando bem, ela conseguiu clientes relevantes, ela está com algumas promessas de receita. Deixa eu Mandar conversar com ela de resultados, novo. né? Em vez de cobrança, Mostrar, mandar mostrar resultado. resultado. Você soube sintetizar bem, é isso. Traz o resultado, É, traz o exato, eu resultado que no concordo final 200%. Esses updates mensais, inclusive, pessoal, ajuda muito pro VC sempre estar se lembrando do seu organizar. negócio e para o VC também organizar e acompanhar o seu progresso, porque muitos dos VCs, eles vão tomar uma decisão depois de acompanhar o seu processo por um tempo. Até para mitigação de risco, o VC também tem que decidir investir, a startup escolhe o VC, mas o VC também escolhe a startup. Então, é uma troca mútua. Então, esses updates são. Eu não podia Sim. concordar mais, Tomás. Você Já arrasou na tinham resposta. falado de update assim? Falaram, acho que duas vezes sobre updates, mas assim, acho que você deu dicas valiosas aqui, principalmente do que não fazer. Eu acho que você foi o primeiro a dar essa dica, uma dica boa, viu? Mas essa questão do update é muito legal. E vocês veem aí que os outros VCs falam, então é algo bacana. E eu acho que lembrar que isso aqui não é um Shark Tank também é outra ótima, né? Hum. Não é que a gente tá aqui, você vai fazer o pitch, a gente tá de costa, eu viro a cadeira e invisto, sabe? Não é Vai ser isso. instantâneo, né? Não é instantâneo, é uma relação de longo prazo que vai sendo construída. E a maior dica que eu dou é essa: construir relação duradoura com o investidor que está ali na outra ponta e trazer resultado para ele ao longo do tempo. Perfeito, perfeito, Tomás. Adorei. A gente chegou no fim da nossa entrevista. Espero que todos vocês tenham gostado. Por favor, comentem ou interajam aqui. A gente vai deixar as redes sociais da Rural Ventures por aqui, as da BVC também. Se vocês tiverem qualquer tipo de interesse para mandar o seu deck, para análise de investimento, participar dos nossos eventos, tanto os da Rural quanto os da BVC, vocês estão super convidados, tá bom? Tomás, mais Ótimo. uma vez, obrigada pela participação. Isa, eu que agradeço pelo convite aqui. Foi ótimo o nosso bate-papo, realmente gostei muito. Aos empreendedores, quando vocês entrarem nos perfis da Rural, nos links da Rural que a Isa vai disponibilizar aí, lembrem-se que a gente tem uma plataforma de benefícios para startup, então lá você ganha crédito da AWS, da Microsoft, você participa do programa da NVIDIA e além disso você consegue ter acesso a todos os podcasts que a gente faz aqui na Rural também, porque além de um fundo, além de uma consultoria para o agronegócio, a gente também tem toda essa parte de comunicação e eventos. Então, Isa, de novo, muito obrigado pelo convite, pelas perguntas. Obrigada eu, Tomás. E Sempre bom. nos vemos na versão presencial do Presencial. Fala VC. Vamos lá, vai ser um prazer. Obrigada, Tomás. Obrigada, pessoal. Nos vemos então nas próximas edições. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Valeu. tchau.